Olá, sou o professor Elton, professor de matemática, e nesta aula nós trabalharemos com inequações logarítmicas. Então nós temos aqui um primeiro caso, é aquele caso em que a base é maior que 1. Então, resolvendo este exemplo para ficar claro já a diferença, então nós temos aqui logaritmo de 2x menos 1 na base 2 menor que log de 5 na base 2. A primeira coisa que nós devemos fazer é verificar a condição de existência, e a condição de existência é que o logaritmando sempre tem que ser maior do que zero. Então, 2x menos 1 tem que ser maior que zero, portanto, 2x tem que ser maior que 1, x maior que meio. Então, os valores de x, que serão soluções desta inequação, necessariamente terão que ser maior que meio. No entanto, quando a gente está resolvendo uma inequação, nós precisamos trabalhar aqui com o sinal. Então, a primeira coisa que nós olhamos, se a base for maior que 1, nós simplesmente manteremos o sinal de menor. Então, 2x menos 1 será menor do que 5. Então, ficamos com 2x menor que 6 e x menor que 3. Então, os valores que satisfazem esta inequação são todos os valores que são maiores que meio e menores que 3. Então, nós precisamos fazer a intersecção entre o conjunto dos valores maiores que meio e menores que 3. Então, se eu colocar aqui o meio como é maior que meio, então bola aberta, então todo este conjunto, temos aqui x menor que 3, então 3, todos esses valores, e o conjunto intersecção será 3, meio. O que é comum aos dois conjuntos? Então, todos os valores compreendidos entre meio e 3. Então, quem é a solução desta inequação? Então, a solução dessa inequação são todos os valores de x compreendidos entre meio e 3. Ou seja, a solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é menor do que 3 e maior do que meio. Então vamos agora trabalhar com o caso em que a base está compreendida entre 0 e 1. Então nós temos aqui o logaritmo de 3x menos 1 na base meio, menor ou igual ao logaritmo de 1 na base meio. Primeira coisa que nós devemos fazer é verificar a condição de existência. Então 3x menos 1, logaritmando, sempre tem que ser maior que 0. Portanto, 3x tem que ser maior que 1, portanto, x tem que ser maior que 1/3. Agora, para resolver inequação em que a base está entre 0 e 1, nós vamos pegar essa função e inverter o sinal. Se aqui está menor ou igual, aqui ficará maior ou igual. E caso estivesse maior ou igual, aqui aparece com o sinal contrário. Então, 3x menos 1, a base está entre 0 e 1, então eu inverto o sinal. Fica maior ou igual a 1. E resolvendo isso, chegamos que 3x tem que ser maior ou igual a 2, portanto, x tem que ser maior ou igual a 2/3. Então, os valores de x que satisfazem são maiores que 1/3 e maiores ou iguais a 2/3. Então, eu preciso da intersecção entre esses conjuntos. Então, vamos colocar 1/3, valores maiores, então vamos destacar a região no conjunto dos números reais, né? 2/3, maior ou igual a 2/3. Qual é o conjunto intersecção? Então, o conjunto intersecção entre estes dois conjuntos é o que é comum aos dois conjuntos. Quem é comum aos dois conjuntos? Apenas os valores de x maiores ou iguais a 2/3. Então, nós dizemos que a solução desta inequação são todos os valores de x pertencente aos reais, tais que x são valores que são maiores ou iguais a 2/3. Ok? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.